Esse livro até pode ser considerado infanto-juvenil, mas que tem momentos que ele dá uma angústia e uma agonia de ser lido, isso ele dá. Hoje nós vamos conversar sobre o misterioso lar Cavendish. Vem comigo! Oi pessoal, todo mundo bem? Bom, essa leitura, O Misterioso Lar Cavendish, eu fiz pelo Kindle, por isso a capa do livro vai acompanhar a gente durante todo esse vídeo. O Misterioso Lar Cavendish foi publicado em 2012 pela escritora norte-americana Claire Le Gray. Quando eu peguei esse livro para ler, baixei e coloquei no Kindle, eu pensei que ele fosse, eu até anotei que o nome é grandinho, acho que por isso me confundiu, O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu vou botar a capa desse livro, tem essa imagem preta e branca com criança e tal, parece que é uma série, ainda estou interessada em ler. Você já leu esse livro? Pois é, estou interessada em ler, mas aparentemente não tem muito a ver com o livro que vamos resenhar, a não ser pela temática um pouco de horror. E também eu acho que esse também é infanto-juvenil, não tenho certeza, mas eu acredito que as coincidências parem por aí. De qualquer forma, o misterioso lar Cavendish me surpreendeu, não no começo. Calma, eu vou te contar os detalhes. O misterioso lar Cavendish conta a história de Vitória, que é uma criança muito estudiosa, muito organizada. Na verdade, ela é uma perfeccionista ao extremo, do tipo que gosta de ter a rotina muito bem organizada, as notas têm que estar impecáveis, sempre a maior nota, é tudo muito certinho, e ela herdou essas características dos pais. Ao longo do livro a gente vai percebendo que ela vai realmente copiando e quando ela não copia, ela naturalmente absorve. No começo do livro, ela parece ser prepotente e arrogante. Na verdade ela é, mas à medida que você vai avançando na leitura, você também percebe que Vitória, ela é muito corajosa, ela é muito leal, inquestionavelmente, e ela é muito persistente também. Meio que os dois lados da mesma moeda, né? Comigo foi assim, o início de um livro muito calmo, que eu realmente pensei em parar no meio do caminho, e uma garota que me irritou muito no começo, mas ao longo da trajetória, à medida que ela vai usando essas características, ela vai moldando essas características para um bem maior e verdadeiro, que vai além da cabecinha perfeccionista dela, aí eu pelo menos passei de irritação para admiração. À medida que o tempo vai passando, inevitavelmente Vitória vai fazendo comparações na cabeça dela sobre como o modelo que os pais dela são, de pessoas, de pais, profissionais, de cidadãos, etc, etc, ela vai reproduzindo. Ela vai observando no colégio as atitudes das crianças. Muitas ela mentalmente recrimina. Tem uma, inclusive, que é uma das grandes exceções que ela fala no livro, que é alguém que ela se enxerga muito parecida, porque elas estão sempre competindo pelo primeiro lugar. Mas a grande maioria das crianças são, assim, crianças que não estão tão preocupadas com as coisas severamente como Vitória tá. Uma dessas crianças, ela decide que vai torná-la o seu projeto pessoal, a sua forma de dar uma contribuição para o mundo, transformar uma criança em alguém melhor. E ela escolhe Lawrence para fazer isso. Lawrence é diferente de todas as pessoas ali de Belleville, que é o nome da cidade. Ele não consegue esconder as suas excentricidades de forma nenhuma. Ele não consegue, ele simplesmente não se importa. Ele gosta de ser daquela forma. E isso irrita, incomoda a Vitória, que me enxerga como uma pessoa, um garoto magro, desajeitado, com uma aparência apática, sempre com as blusas para fora da calça, sempre com o cabelo bagunçado. No colégio ele é conhecido como Gambá, porque apesar da idade ele tem uma mecha branca bem no meio, assim, da cabeça, bem na frente. Eu vou ler esse trechinho que é engraçado. A Vitória achava que o cabelo esquisito do Lawrence era resultado cósmico de ser um garoto desleixado, estranho e que apenas ligava para o seu maldito piano. Na verdade, o Lawrence era um pianista extremamente habilidoso. Praticamente tudo que ele fazia cantarolando ou
fazendo aquele treinamento imaginário com um piano na frente. Ele era constantemente assim. E essa é uma das coisas que a gente percebe, que mesmo nos momentos mais complicados que a gente vai ver ele passar lá na frente, apesar de quase minguando realmente, ainda há uma chama do verdadeiro Lawrence, a essência dele permanece com ele. Então a Vitória, com essa ideia de que deveria consertá-lo para transformá-lo em alguém melhor, ela todo dia sai de casa, encontra ele na casa dele e vão caminhando juntos até o colégio. E aquele hábito, né, com o tempo ela vai ficando irritada, mas a irritação, ela se permite brigar com ele acha engraçado, isso vira constante. Essa conexão vai ampliando, porque todo dia aquela forma, né, você se sente cada vez mais à vontade com a pessoa, inevitavelmente. E isso faz com que na cabeça do Lawrence eles se tornem amigos, eles são amigos na verdade, e a Vitória não enxerga muito assim no começo do livro. Ela realmente está preocupada só com o propósito dela. Até que um dia qualquer, a Vitória faz a sua caminhada matinal habitual até a casa do Lawrence e é recebida pelos pais, que inventam alguma desculpa qualquer, dizendo que ele precisou se ausentar e ficaria ausente por alguns dias. Após algum tempo da ausência do Lawrence, a Vitória começa a achar estranho esse sumiço de uma hora para outra. Assim, ele dá notícia, dá recado, ela vai novamente na casa dele e o comportamento dos pais dela deixa ela um pouco incomodada. Na verdade, na última vez que ela foi até a casa dele, eles foram caminhando para o colégio, nessa saída dele de casa, os pais se aproximaram, ela achou eles sorridentes demais, mas o Lawrence estava incomodado, ela percebeu, mas achou que era coisa da cabeça dele. Até que ele sumiu, e quando ela voltou para saber dele, os pais agiram de uma forma muito, muito estranha, sabe? Que não convenceu ela, e agindo como se quisesse despachar ela lá da frente da casa deles o mais rápido possível. Com o tempo, a Vitória foi percebendo a ausência de outras crianças do colégio. Não que ela se interessasse muito por isso, porque a vida dela era muito cheia de coisas dela para fazer. Ela era uma pessoa que olhava muito para si, muito. Ela começou a ficar também curiosa. E quando ela conversava com as pessoas sobre esses sumiços, as pessoas agiam como se não tivessem percebido e que na verdade nem conheciam essas pessoas. Não? Elas estavam, parece que essas pessoas estavam em outro lugar, assim, respondia, mas não era sempre sorridente, como se estivesse sob algum efeito, sabe? Isso foi deixando a Vitória cada vez mais incomodada. Até que num desses dias ela chega em casa e a empregada que trabalha ali deixa um recadinho para Vitória prestar atenção e tomar cuidado com as coisas que ela faz e ela fala. E aí ela percebe nesse momento também que os pais dela passaram a agir estranho, lembrando os pais do Lawrence. Numa ida à biblioteca para tentar entender mais de alguma forma o que está acontecendo, tentar pesquisar sobre a cidade, enfim, ela tem uma experiência horrorosa com um dos professores que ela gostava muito e que ele desaparece assim diante dos olhos dela numa circunstância bem... Ali você já começa a sentir um arrepio. Tem realmente alguma coisa estranha aqui. É o que eu falo. A gente às vezes não dá um valor pro infanto juvenil porque acha que é para criancinha, etc e tal. Vai por mim, você tá perdendo umas leituras muito boas e que vão fazer você pensar. A questão aqui, para todos os lugares que ela ia, com as pessoas que ela tentava conversar, é como se fosse uma epidemia de esquecimento. Ninguém sabia o que estava acontecendo com as crianças. Aparentemente, quando ela contava, as pessoas não acreditavam, ou pior, nem ligavam. Até que um desses moradores mais reclusos, que ela tinha até um certo receio de estar perto, na conversa ela percebe que ele sabe de alguma coisa sobre aquilo que ele não quer dizer. Todas as pistas, tudo que ela conversa e ela observa, tudo a leva a perceber que algo envolve o lar Cavendish, que é uma casa nas arredondezas ali do bairro que recebe crianças órfãs. Na verdade, Vitória é o que ela sabe, ela nunca chegou a ir até ali, ela nunca prestava muita atenção nas crianças, porque, como eu falei, a vida dela era muito centrada nela mesma. Mas ela, quando se aproximou do local e prestou maior atenção, ela percebeu que tinha algo ali
estranho. E aí, gente, é nessa casa que o negócio fica estranho mesmo. Tem algumas pessoas ali, tem algumas crianças ali presas, realmente. Isso não é o final do livro. Mas você imagina que tem alguma coisa acontecendo. Crianças sumiram, elas foram para algum lugar, não é mesmo? Mas assim, eu não quero contar muito do que acontece ali, porque eu acho que eu nem vou conseguir botar em palavras aqui nesta conversa para fazer você sentir a situação da mesma forma que eu sei que você vai sentir se você ler esse livro. Vai por mim. O que eu sei te dizer é que tem um momento que tem uma criança que está presa dentro de um quarto e que ela consegue olhar por uma frechinha de nada do mundo lá fora e ela consegue ver os pais. E os pais parece que nem percebem que ela sumiu. Começa a se aproximar muitas baratas, muitas baratas. Gente, como é que aquilo é infanto-juvenil? Não sei. Dá um sustinho aí. Pra falar a verdade, eu achei um livro um pouco infantil demais no começo. Mas à medida que eu fui lendo, e não demorou muito, eu comecei a sentir, na verdade, esse livro muito excêntrico. Pode não fazer sentido algum, mas eu garanto que faz muito mais sentido ao longo e principalmente no final do que ali no comecinho do livro. Então, se você tá nessa dúvida sobre esse livro, continua assim. Não é um livro só de terror, não é um livro só de suspense, entretenimento, mas é um livro que realmente faz você pensar. Isso é muito legal. É um livro que tem metáforas muito bem elaboradas, que faz você pensar por que a gente tem essa necessidade, não todos, mas boa parte de nós, de fazer parte de algo. Uma coisa é, você é de uma forma e você encontra pessoas parecidas com você e aí você naturalmente faz parte daquele meio, porque você gosta de interagir ali, etc e tal. Eu me refiro a você se forçar a se encaixar numa forma de ser. Por que temos essa necessidade? É justamente nessa tecla que o livro bate e essa cena que eu falei para vocês, esse trecho sobre as baratas e tal, eu tô pensando aqui que é uma ótima analogia de pensar até que extremo a gente se coloca na vida para ter esse mísero prazer de deixar de ser quem é de verdade para agradar outras pessoas. É justamente isso que eu senti nesse livro. Já pensou, já parou para pensar nisso, o quanto é bizarro a gente fazer questão de se parecer com uma outra pessoa ou com tipos de pessoa a ponto de perder quem nós realmente somos. E eu não estou falando só de uma coisa que até pode ser óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito, né? Estou falando até mesmo das pequenas coisas, dos pequenos detalhes que você se força só porque você acha que o outro, etc e tal. Eu não senti no livro essa ideia de eu preciso melhorar a pessoa que eu sou e por isso me forço, me dedico, não é nesse sentido. É no sentido de um Lawrence da vida que tem um grande talento para piano, que ele gosta disso. Não é que ele é forçado a ficar treinando, ele tem prazer naquilo. E porque ele não tem uma mentalidade de uma outra forma, ele tem que ser um projeto social para ser moldado para o que realmente alguém acha que vale a pena ser. E aí apaga a essência do Lawrence. Nesse sentido. O Misterioso Lar Cavendish é um desses livros que fica ali no meio do que é legal, do que vale a pena ler, do que é gostoso. Diverte você, entretém você, te segura ali, dá um medo e você finaliza a leitura pensando. Infanto-juvenil. Independente da sua idade, infanto-juvenil costuma ser uma ótima porta de entrada para você desenvolver o hábito da leitura. Já ouviu falar desse livro? Se interessou por esse livro? Conta aí pra mim. E você que me acompanhou até o final desse vídeo, muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.